E o mercado de trabalho exige cada vez mais profissionais capazes de cumprir bem suas funções, mas que também sejam capazes de apresentar na organização uma postura compatível com os valores que ela mantém. É isso mesmo, Eduardo, e por isso é essencial que quem busca o sucesso profissional cultive tanto as competências técnicas como as competências comportamentais. Mas o que de fato significam essas competências? Para falar sobre elas, recebemos aqui no estúdio Manuel França, diretor de talentos do grupo Ultra Business. Bom dia, Manuel. Que competências são essas? Quais as diferenças das técnicas para as comportamentais? Bom dia, Lides. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, a gente vive hoje na era do conhecimento. Então hoje o conhecimento das pessoas, os talentos das pessoas é que faz diferença em qualquer organização, em qualquer empresa. E aí quando a gente fala de competências, e a gente pode separar em competências técnicas e comportamentais, mas as competências elas estão sempre ligadas a conhecimentos, a habilidades e a atitudes. Então, por exemplo, se nós temos a competência liderança, competência de liderança você tem que ter conhecimento sobre essa competência. Então você precisa ter estudado sobre liderança, ter conversado com pessoas sobre liderança, ter participado de eventos sobre liderança. Então, um conhecimento sobre liderança. Você precisa também ter habilidade em relação à liderança. Então, você aprendeu sobre liderança, você tem que praticar. Então, você pratica a liderança para ter habilidade sobre essa competência. E também tem que ter atitude. Então, você tem o conhecimento, tem habilidade e tem que ter atitude. Então, quando precisar liderar, você tem que ter essa atitude de liderar. Então, é o conhecimento, a habilidade e a atitude que forma cada uma das competências. Então, nesse caso, eu citei a liderança. E aí a gente tem competências técnicas e comportamentais. Então, quando a gente fala de competências técnicas, muitas vezes são aquelas que a gente vê no currículo, são cursos, são eventos que a gente participou, são experiências que nós temos. Então, dependendo da função, da atividade da pessoa, ela vai precisar de competências técnicas específicas daquela função, né? Então, sempre vai depender da função, do que a pessoa faz, se ela é jornalista, se é administrador, se é advogado, se é empresário, se é vendedor. Então, essas competências sempre vão estar ligadas à função da pessoa. Tá, Manuel, você falou sobre essa questão de liderança, a pessoa tem liderança, enfim, foi um exemplo. A questão da competência, é importante que a pessoa seja enquadrada onde ela tem mais competência para exercer a função, e esse enquadramento, ele pode ser dialogado, citado pelo funcionário, pelo trabalhador, ou a empresa tem que verificar isso? Essa questão do diálogo também é importante. Com certeza. Então, assim, isso começa desde o recrutamento e seleção. Então, muitas vezes a empresa vai recrutar, vai selecionar um funcionário, ela tem que ter uma metodologia correta para fazer essa seleção. Então, para colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, às vezes, você precisa de determinadas competências, você tem que saber se essa pessoa possui essas competências para poder colocar ela no local certo. É errado a pessoa dizer que não quer ser colocada naquele local para a empresa? Tem algum problema nisso? Bom, ela pode e deve ser sincera. Então, se ela não tiver realmente nenhuma afinidade, se ela considera que não tem, ela tem que conversar com esse gestor. Isso é importante. Agora, ela também tem que se desafiar. Então, está num mundo muito dinâmico, né, que tem mudanças muito rápidas. Então, se ela simplesmente achar que não tem competência para aquela função, vai ser um pouco mais difícil. Ela precisa dialogar com esse gestor e entender esse contexto da organização para, quando ela for enquadrada em determinada posição, ela realmente ter uma competência bem alinhada com aquilo, com aquela função. Tanto uma que ela já tenha, como uma que ela pode adquirir. Manuel, agora a gente falando sobre os funcionários, por exemplo, tem funcionário que já está trabalhando há algum tempo dentro de uma empresa. É preciso que ele esteja sempre em inovação, se aperfeiçoando, fazendo cursos, que muitas vezes eles deixam para trás. Não, estou aqui, vou ficar por aqui mesmo que vai ser melhor. É melhor ou não? Aprender, a gente precisa aprender sempre. Então, acabou aquela história de, já terminei os estudos. A gente nunca vai parar de estudar. Então, hoje, seja qual for o profissional, graduado, pós-graduado, ele vai sempre ter condições de aprender mais sobre aquela área, sobre o que está acontecendo, porque o mundo é dinâmico. Como você falou, os novos desafios, não é isso? Exatamente. Então, a gente está no mundo estamos na era do conhecimento, e esse conhecimento ele vai sendo gerado e mudado a todo momento. Então, é sim importante que estejamos sempre aprendendo, seja qual for a função. Manuel, tem algo mais importante, o técnico ou o comportamental? E se algum falha, de repente pode atrapalhar o outro? Olha, as competências tanto técnicas como comportamentais são essenciais. Então,
independente de qual for a função da pessoa, qual for a atividade dela, ela precisa desenvolver as duas, as técnicas e as comportamentais. Inclusive, muitas vezes a gente dá muito valor para as técnicas e esquece das comportamentais, e elas são tão importantes e às vezes até mais importantes do que as técnicas. E acaba se comprometendo no ambiente de trabalho. Sim, muitas vezes acontece de não trabalhar as competências comportamentais e causar alguns erros, algumas falhas que geram problemas. Ok, muito obrigada, Manuel, pela sua entrevista. Obrigado pela entrevista, Manuel. Um bom dia para você, bom fim de semana. Também Bom dia, agradeço boa sorte. a todos, bom dia. Bom dia.